Deus está te chamando para andar sobre as águas. Essa é a mensagem dos céus para a sua vida. Você não caiu nesse vídeo por acaso. E esse vídeo chegou na hora certa. E Ele está te chamando, Deus está te chamando para caminhar sobre as águas. Abra sua Bíblia ou anote esse versículo. Está lá em Mateus, no capítulo 14, a partir ali do versículo 26. Então, essa passagem conta que os discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade e eles observam ali de longe uma figura que parece um fantasma, eles falam, né? E eles falam, né? É um fantasma. Ali, né, a partir do versículo 26. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Até aí. Gente, quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes, né? Deus nos chama para fazer algo grande, Deus nos dá uma revelação, nos revela um chamado, uma direção. E muitas vezes nós temos coragem. Aqui, a primeira parte, Jesus fala assim, coragem, não tenham medo, coragem. E Pedro fala assim, se é o Senhor, me manda ir até você. Nós somos às vezes muito corajosos. Nós temos ali um passo de ousadia. Mas quando olhamos em nossa volta, quando olhamos para o lado, quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias, nós começamos a afundar. A gente para de acreditar. Simplesmente aquela coragem vai embora e o medo toma conta do nosso coração. E quando nós perdemos a fé, a gente começa a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. E a pergunta que eu tenho para te fazer hoje: aonde estão os seus olhos? Para onde que você está olhando? Para a promessa? Para a direção que Deus te deu? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para as circunstâncias? Entenda, à medida que você continua olhando para as circunstâncias, talvez o teu cenário aí não faz sentido nenhum com o que Deus te prometeu. Talvez Deus te prometeu algo grande e você olha no seu redor e não tem nada. Você não consegue ver nada. Talvez você está num deserto. Ei, Deus te chama para manter os olhos fixos nele. Mantenha a sua fé forte e os seus olhos fixos em Jesus, porque é só assim que você vai alcançar a promessa. É só assim que você vai chegar até o seu destino. Mas se você ficar olhando para sua volta, o medo vai sim tomar conta do seu coração. Nós somos seres humanos, né, gente? E eu sei como é difícil. E por muitas vezes eu fiquei ali patinando. Parecia que eu dava um passo de fé e aí eu desanimava e nada acontecia. E eu questionava Deus: nossa, Deus, por que tal coisa não acontece? Por que isso não acontece? E Deus fala: porque você não tem fé. E seguindo ali, né, quando Pedro começa a afundar, e ele fala para Jesus: Senhor, salva-me. Tem uma abelhinha aqui me rodando. E continuando, Pedro fala assim: Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E ele disse, aqui na minha versão diz assim: como é pequena a sua fé. Em outras versões diz: homem de pouca fé. Ele disse: por que você duvidou?
Entenda, quando a gente pede socorro, Deus não vai nos abandonar, Ele vai nos pegar pela mão, sabe? Ele não vai te abandonar. Quando você sente medo, se você clamar por Ele, Ele vai estender a sua mão e vai te segurar. Mas o que Deus está falando para você hoje é: por que você está duvidando? Mulher de pouca fé, homem de pouca fé, por que você duvidou? Você estava quase chegando lá, aí você perdeu a sua fé, você duvidou, você acreditou nas mentiras do inimigo. Muitas mentiras do inimigo estão dentro da nossa própria mente. Não é ninguém que está falando que você não vai dar certo. Às vezes alguém aí no seu redor está falando que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. Mas muitas vezes a gente não acredita nessas mentiras, nós acreditamos na mentira na nossa própria mente. Sabe esses pensamentos negativos? Talvez essas são as ondas, é a tempestade em sua volta que está fazendo você perder a sua fé. Mas entenda, você não é o seu pensamento, tá? Você não é o seu pensamento. O seu pensamento é uma coisa, você é outra. Você é o que você pensa sobre esse pensamento. Então, a partir do momento que vier um pensamento negativo, algo que está tentando enfraquecer a sua fé, pare, respira, lembre-se, você não é o seu pensamento e diga não a esse pensamento negativo. E enfim, gente, a nossa fé move montanhas, sabe? E quando eu entendi isso, muita coisa começou a acontecer na minha vida. Tem coisas, situações, circunstâncias que Deus permite da nossa vida para fortalecer a nossa fé. Talvez isso que você está passando, Deus está querendo fortalecer a sua fé. E eu sei como é difícil. Já houve tempos que, nossa, eu não tinha absoluta fé nenhuma. Tinha coisas que eu duvidava. E as pessoas falavam: ai Maria, ore, busque a Deus. Mas sabe o que é, gente? A minha fé estava tão enfraquecida que eu não estava nem querendo mais aquilo. Até mesmo algo que Deus já tinha me confirmado, Deus já tinha me prometido. E cuidado para você não entrar nesse estado, porque Deus não quer isso. Deus manda te dizer: Ele tem grandes planos para sua vida e Ele quer que você conquiste grandes coisas. E você precisa agir com fé. Não agir pelo que você está vendo, e sim agir pela fé. Para encerrar esse vídeo, eu quero te dizer, se você está precisando fortalecer a sua fé. Porque por muito tempo eu ficava pensando, como que eu fortaleço a minha fé? E é difícil, né, a gente fortalecer fé sem fé, porque a gente não tem nem fé que isso vai acontecer. Mas eu vi um pastor uma vez me aconselhou a fazer isso, e realmente, se você quer fortalecer a sua fé, faça isso, que você vai ver muita coisa mudar, né? Principalmente, né, a sua fé. Isso aqui, essa receita que eu quero te passar é um verdadeiro fortalecedor de fé. Então, muitas vezes a fé é fortalecida através de muitos testemunhos, né? Às vezes a gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, até na nossa vida, e isso fortalece a nossa fé. Mas talvez hoje não tenha acontecido muitas coisas na sua vida e é por isso que a sua fé está cada vez mais fraca. Então eu te aconselho a fazer um jejum. Faça um propósito de oração e jejum. Maria, por que jejum? O jejum, ele enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. A sua fé está totalmente ligada com a sua vida espiritual, com o seu espírito. E talvez hoje a sua carne está tão forte que você anda desanimado. E faça um jejum, enfraqueça o seu corpo. Maria, quantos dias? Eu não sei.
peça a Deus e determine, peça a Deus para Ele determinar um dia, quantos dias, se é um dia ou se... Eu aconselho um dia, né? Mas faça pelo menos aí uma refeição, pule o café da manhã e o almoço. E entenda, gente, jejum sem oração é dieta, tá? Você precisa jejuar e buscar se aproximar de Deus. Leia a palavra e faça um jejum com um propósito de fortalecer, né, a sua fé, o seu espírito. E eu tenho certeza. Já curte esse vídeo? Já salva ele? Copia o link? Faz alguma coisa? Faça esse jejum e depois vem contar aqui nos comentários. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ter muito testemunho acontecendo. Se acontecer algum testemunho, não deixe de compartilhar para também fortalecer a fé de quem tá lendo os comentários. Deixa nos comentários aí o seu testemunho, mas faça isso. Jejum de um dia ou de 3 dias, né? Se você nunca fez jejum, tudo bem, faça, né, um tempo talvez um pouco menor, mas não deixe de jejuar. Não deixe de jejuar. O jejum, ele está fortemente ligado com a sua fé. E é preciso enfraquecer a carne para você estar mais sensível ao Espírito Santo, estar mais sensível, mais próximo de Deus e automaticamente fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe imensamente. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que veio na sua mente durante esse tempo. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Eu desejo muita paz, muita fé. Eu profetizo em nome de Jesus que os próximos dias serão dias que Deus vai fortalecer a sua fé. Você vai crescer aí na fé, com certeza. Deixa aí nos comentários, não esquece, né, de deixar aí nos comentários algo que Deus tocou no seu coração, algum testemunho, ou se você vai fazer um jejum, daqui a alguns dias volta aqui e deixa nos comentários seu testemunho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.